como se tornar um profissional de sucesso. Eu já trabalhei, né? Já comecei a trabalhar, eu comecei no mercado financeiro indo para 18 anos, 2005. Em 2006 eu acabei tirando a Ancord. Então, quando eu comecei tinha em torno de 200 mil, 300 mil investidores. Então, imagina, 2023, 6 milhões de investidores. Quando eu comecei não tinha mato, né? Ou melhor, só tinha mato, não tinha um grande número de investidores. E naquela época, o que tinha que se fazer? Não tinha leads, não tinha nada. Tinha que pegar a pastinha e pegar e ir atrás. Eu trabalhei, né, em 2 escritórios. O primeiro escritório que eu trabalhei, por coincidência, FX Invest, o nome do escritório. E ele era no mesmo prédio, né, onde surgiu a XP Investimentos em 2001, na Florencio Gartua, com a Mostardeira. Eu fui para Porto Alegre, nasci em Santo Ângelo, uma cidade de 80 mil habitantes que eu amo, gosto muito, minha família está toda lá, permanece lá, e fui para aprender. Porque na minha cidade não tinha como estar aprendendo sobre investimentos. Fui para uma cidade maior, aprendendo tanto a parte teórica quanto a parte prática. Teórica com o MBA, a Fundação Getúlio Vargas, e a prática aí no mercado, propriamente, nesse escritório. 6 meses, esse escritório fechou. Né? Ele tinha uma carteira lá na época, em torno de 500 mil reais, né, de todos os clientes. E aí, naquela época, home office, pedir para home office praticamente era fechar a empresa. Foi pedido. Sou grato a essa experiência, meu primeiro trabalho. Nisso, fiquei em casa e recebi convite para estar trabalhando num outro escritório, na Privato, em Porto Alegre. Tinha uma família que era herdeira da refinaria Alberto Pasqualini, que o Grupo Ipiranga comprou posteriormente. Então, só a avó de um dos fundadores tinha mais aí de 500 milhões na época de reais investidos. Lá devia ter uns 200 milhões de um patrimônio na época ao redor disso. E o que sempre eu tive que fazer? Sempre eu era um dos primeiros a entrar e um dos últimos a sair. Sempre eu investi muito na parte técnica de certificações. Fiz MBA, Master. Isso facilita a parte, eu acho, nos pontos para se tornar um profissional diferenciado no mercado financeiro. Facilita a parte técnica de tu aumentar a tua conversão, ou seja, naquela época eu tinha que visitar clientes, né? Eu tinha que ligar para listas frias e que quando tu tem um discurso pronto e quando tu é jovem, tinha 22, 23 anos, as pessoas olhavam para ti, olhavam para mim, no caso, quando eu chegava e, é novo, não sei o quê, mas quando eu falava, surpreendia com a parte de conhecimento técnico, e isso inverte, tu favorece para estar fazendo a questão de lead, converter esse potencial cliente em cliente. Então, uma das coisas fundamentais é investir em conhecimento. O próprio Buffett fala investimento em conhecimento, investimento em si mesmo é uma das primeiras coisas a estar se fazendo. Né? O que eu fazia também, né? Além da parte técnica, eu era muito insistente. Eu não era um bom comercial, né? Mas eu era um cara que tinha esse bom conhecimento técnico e atendia muito bem. A cada virada de mês, o que eu fazia? Eu mandava como estava a carteira, né? Sem sugerir anúncios, nada, sem sugerir investimentos. Como estava a carteira, comandou, o que eram os principais motivos da alta ou da queda, produtos na prateleira, de acordo com o perfil daquele cliente. E a cada e-mail que eu mandava, eu fazia a cada mês, a cada 3 meses, isso demorava muito, me custava 4, 5 dias na semana, imagina, tinha na época 80, 100 clientes, mandava para cada cliente, demorava 20, 30 minutos para montar o e-mail, imagina, 2012, 13, 11, mas isso gerava muito resultado e eu acredito que ainda gere. Fazer um acompanhamento mensal a cada 3 meses, fazer uma realocação de carteira, dependendo do peso de cada ativo. Acho que isso é muito importante. E revendo a carteira a cada 3 meses, cada mês um acompanhamento e a cada virada de ano algo mais estratégico, algo linkado com longo prazo, algo linkado com objetivo de vida, algo linkado também com o cross-selling. O segredo do profissional de investimentos é estar vendendo, é estar agregando o máximo que puder, tentar conversar, tentar saber de dados pessoais, inclusive, gerar uma afinidade, se comunicar pela parte de WhatsApp hoje, pela parte escrita, pela parte visual via vídeos, pela parte de som, o máximo possível, saber sobre a pessoa. Um profissional não pode, o cliente sair, né? E aí depois ele saber que saiu, ele tem que estar percebendo indícios antes. Então, o que eu colocava nessas cartas, então, de mês a mês, nesses e-mails? A carteira do cliente, um gráfico de pizza, como estava distribuída a carteira, comentava então ativos, né, ou produtos
do mês, baseado nas características dele. Sou muito transparente, né? Ou seja, exemplo, naquela época, 2012, 13, 14, a corretagem ela era 0,5%, era a corretagem padrão Bovespa. Então se ganhava muito mais, né? Quanto mais o cliente girava, compra, venda, mais estava ganhando. E eu falava para o cliente, alguns que queriam alocar todo o capital em renda variável, em ações, onde eu mais ganhava, eu falava para ele, olha, você está querendo colocar tudo em ações, mas não é o melhor para você. Eu vou ganhar mais em ações se tu alocar, né? Corretagem variável, né? Mas para ti não é bom. Então eu prefiro estar linkado com o teu pensamento, um pensamento contigo de longo prazo. E isso ganhava ainda mais a confiança do cliente. Por quê? Porque ele não vinha... Imagina lá atrás, a XP em 2011, 2012 era vista apenas como uma empresa de renda variável, não como shopping center financeiro como está hoje o Brasil todo. Então naquela época, a gente já começou, 2012 ali, antes até propriamente do mercado, eu comecei diversificação. E aí, pegando a confiança do cliente, o cliente vinha com todo o dinheiro, inclusive do banco, pouco a pouco. E isso é o que mais gera valor. Trazer a carteira do cliente para ti, ele confiar em ti e saber que você está sendo sincero com ele, está sendo transparente, porque ele vem com tudo. E aí, aumenta automaticamente, linkado com os objetivos do cliente, o seu retorno. Né? O seu retorno e vem do quê? Do ROA ele vem pelo quê? Alocação de produto, mas pelo quê principal? Pela captação. E a captação aumenta, a captação vem por indicação, né? Pela confiança do próprio cliente estar aportando mais, por você saber prestar um serviço de atendimento. Nisso você vai ter que fazer escolhas, né? Você vai ter que escolha no sentido de atender clientes que estão num patamar que você consegue se pagar e que você consegue prestar uma atenção, né? E aí 80 a 100 clientes é um número positivo. Tentar focar em clientes acima de 300, 400, 500 mil reais e aumentando o ticket desses clientes. E aí clientes menores, para entrada de novos clientes, você tira os menores, mas dando um prazo para esse cliente. Ou se ele faz parte de uma família, você dá o prazo também, né? Não vai tirar esse cliente menor, mas dando um prazo, olha, fulano de tal, bem tranquilo, né? Bem flexível. Olha, fulano de tal, eu tenho meu tempo limitado, eu gosto de atender bem meus clientes, mas eu tenho um ticket médio. Ou tu poderia me indicar alguém, você pode me indicar alguém, ou você pode estar aumentando, trazendo mais recursos aí num prazo de 2, 3 meses para poder estar te dando uma atenção que você merece, ou se não, eu posso passar para um outro profissional dentro da empresa e que esse profissional vai te atender tão bem quanto, mas que ele está começando e tudo mais. Acho que isso, dando uma oportunidade para o investidor ou trazer mais gente, esse cara de ticket médio, ou para estar indicando, trazendo mais dinheiro, ou indicando gente, terceiros, família, ou ele já tem faz parte de um grupo familiar com um ticket somado juntos maior. Isso seria o ideal. Isso é muito importante. Quando eu trabalhava como agente autônomo, eu trabalhei até 2017. Né? Depois disso, eu fundei uma asset. Essa asset foi fundada, era um sonho antigo, né? E eu captava ali 2016, 2017 100 leads, em torno aí de 3 a 8 milhões de reais por mês, de uma maneira recorrente. Cheguei a ter uma carteira de 100 milhões de reais até 2016, 2017, e que eu fazia muito disso que eu estou falando para você. Né? Todos esses passos, né? Lia muito, buscava certificação, atendia o cliente, era muito transparente. Quem tem energia e com os leads que existem hoje disponíveis, e tenha em mente uma coisa, que esses leads cada vez mais vão ser piores, não por sentido da empresa, mas porque, né, pelo mercado como um todo. Cada vez mais vai ter mais gente entrando no mercado, cada vez mais vai ter mais pessoas disputando os mesmos clientes. O custo por lead ele irá aumentar e a qualidade dos leads tende a diminuir cada vez mais, e nisso vai depender sobretudo do seu diferencial, da sua energia, né? Que é isso que um profissional de investimentos ele demora um tempo para estar montando a sua carteira. Exemplo, num ano captou 30 milhões, no outro ano 30 milhões, no outro ano 30 milhões. No terceiro ano com 90 milhões, ele só vai renovar as carteiras antigas. Demora um tempo para estar começando, mas que com sangue no olho, né, com disciplina, com humildade para estar aprendendo, para estar ouvindo, principalmente os que estão há mais tempo. Ao contrário de um profissional que trabalha em banco, por exemplo, que os objetivos são linkados a cada ano.
vendeu um determinado número de produtos, captou um determinado número de valores. Outro ano zerou. Um profissional, né, de investimento, um assessor ou um consultor, ele aumenta e fica com ele. Então o esforço é muito maior e esse esforço ele é juro composto, né? Porque tem a própria indicação de novos clientes, daqueles clientes que já estão na base, tem o próprio crescimento desse investimento, automaticamente que gera um diferencial bem grande. O próprio exemplo com juro de 13%, como está agora em 2023, 13,75%, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. Pô, imagina, cara que tem 100 milhões de carteira, tá numa renda fixa, no mínimo a CDI, liquidez diária, o cara vai estar ganhando aí 13%, 13 milhões está subindo ano a ano. Fora parte de multimercado ou de ações que pode estar rendendo aí muito mais, né? Então, hoje também tem muito mais produto, tem o chamado cross-selling, parte de seguros, parte de holding, a parte de criação de fundo, a parte de seguro patrimonial, a parte de offshore. Então, tudo isso agrega para o cliente. E se você não oferecer, outro profissional vai oferecer e você pode estar perdendo seu cliente, inclusive, para outro profissional. Então, sobretudo, essas são características aí, são atividades de um profissional que é necessário. Como é que eu dividia o meu dia? Então, eu chegava 8h30 da manhã, 8h30 às 9, 9h15, lia Valor Econômico, Infomoney, sites do Bloomberg, sites dos Estados Unidos, porque a notícia chega antes nos jornais americanos, né, na parte online, nas notícias americanas, e depois no Brasil, 3, 4 dias aí demora, 9 às 10 horas atendendo o pré-mercado, conversando com leads, novos clientes, pedindo indicação, né, ordens também para colocar mercado das 10 às 11h30, por aí, né, trocando ideia. Eu pegava e tentava parte da tarde fazer visitas, eu tentava parte da tarde também estar pedindo leads para estar montando carteiras, né, para estar buscando mais sobre investimentos, acompanhando 4, 5 da tarde, 1 hora antes de fechar o mercado, a parte de tentar pegar as ordens que eu não consegui, né, 9, 10 da manhã, 10 e pouco da manhã para 5 da tarde. Então, tentava fazer dessa maneira. E de noite, né, como é que eu fazia para captar lá atrás, quando não tinha leads? De repente, um evento, uma palestra gratuita, reunia um número de pessoas, chamava para estar aprendendo disso, tentava vender um curso para a pessoa estar aprendendo mais. Eu acho que ainda é válido estar em entidades de classe, estar em grupo de amigos, né, Rotary, algo assim, né, que traz um diferencial. Quanto mais você tiver nesses grupos, quanto mais tiver mais gente, quanto mais você ampliar o seu networking e com qualidade. E lembrando, networking não é sobre ser interesseiro. Networking é sobre ser interessado, ver como pode agregar para aquela pessoa num primeiro momento. Por quê? Porque pessoas que têm um razoável status, que têm um razoável poder aquisitivo, tem muita gente que chega perto dela para estar puxando, para estar retirando coisas. As pessoas farejam a quilômetros de distância um profissional, uma pessoa, alguém que só está interessado tá sendo interesseiro, desculpa, né, nessa pessoa, e não interessado, e não em agregar. Pense em agregar do próprio ponto de vista de gatilhos mentais. Você vai estar pedindo, né, uma reciprocidade, isso é muito importante, né? Você está gerando, vai criar uma dívida e essa pessoa vai querer retribuir com vocês, ou indicando alguém, ou indicando clientes. Então isso é muito, muito importante. Parte de mindset, a parte de dividindo o tempo aí para estar se aprimorando, sendo humilde, qualidades que eu vejo. O mindset é uma pessoa que está sempre aprendendo, que está elevando a régua, quer mais da vida. É uma pessoa que tem disciplina de estar dividindo os horários e estar fazendo a mesma coisa durante um período de tempo. É pessoa que evolui comercialmente. Um profissional de investimentos, ele precisa ser, além da parte técnica, mas mais ainda uma parte comercial. Então, gostar de pessoas, isso é fundamental. E procurar agregar, né? Como eu disse, ser interessado e não interesseiro. Isso é o networking. Essas são algumas das dicas, das sugestões que eu fazia, que eu faço, que eu captava aí 3 a 8 milhões todos os meses. Nos últimos meses que eu fui um profissional de investimentos, né, na parte comercial, depois passei para a parte estratégica, mas que eu fazia, que eu tenho certeza que ainda é válido, né? Muita coisa aqui dos Estados Unidos a gente consegue estar passando, trazendo aí para o Brasil. Conta comigo, qualquer dúvida, estamos aí. Valeu!